Abra a escritura em Isaías 10. Eu estou ainda dando exemplos de homens maus que fazem as coisas combinando com a maldade deles. Fazem as coisas sem serem forçados por nada de fora a fazerem o que fazem. Isaías 10, e eu vou destrinchar ainda que rapidamente esse texto. Presta atenção, eu vou falar do decreto divino com relação ao rei da Síria, vou falar da liberdade natural do rei da Síria, e vou falar da justiça divina ou da punição divina contra o rei da Síria, porque ele fez o que era mal, obedecendo aos impulsos do seu coração mau. Verso 5 em diante diz assim, acompanhem-me. Isaías 10, 5 a 13. Ai da Síria, cetro da minha ira, e em sua mão, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Envio a Síria contra uma nação ímpia, que é Israel, e contra o povo da minha indignação, que é Israel, lhe dou ordens, para que dele roube a presa e tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, a Síria, porém não pensa assim, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. E agora ele fala, o rei da Síria. Porventura, como eu fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, olha que visão de Isaías que eu vou explicar já já. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente eu abati os que assentavam nos tronos. Observe o decreto divino da Síria. Onde que está o decreto divino nesse texto que eu li? Vamos lá, quem descobre? Você precisa, quando lê a Bíblia, conversar com o texto, precisa dialogar com o texto, precisa entender o que o texto quer dizer. Onde que está o decreto divino sobre o que estaria acontecendo através do que Deus se serviu de Senaqueribe para fazer? Ninguém achou? Leia, quem achou, acha, leia bem alto. Onde é que está o decreto divino? O rei da Assíria, que é chamado Senaqueribe, ele invadiu antes Samaria, e invadiu Jerusalém, como tinha invadido todas as outras terras de ídolos que cercavam Israel. E tinha feito tudo de mal, destruindo todos eles, matando todos eles, fazendo coisas de acordo com as disposições morais dele. Mas onde é que está o decreto aí? Leia. Bem alto. Contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens para que dele roube a
preso. Isso, então eu é que estou mandando o Senaqueribe. Mas vai mais para adiante um pouquinho, que é fantástico, a gente não percebe, que a gente não costuma não dialogar com o texto. Olha só, vai no verso... Deixa eu ver aqui. Ele pintou 7. Veja o que Deus diz agora no verso 12. Leia aí. Ele rebentou Jerusalém, o rei da Síria, Senaqueribe. Ele fez o que ele quis de acordo com as disposições morais dominantes do seu coração. Mas onde é que está a soberania de Deus aí? O texto está clarinho, é só você ter olhos para ver. O problema é ter olhos para ver, né? Está claro? Havendo o Senhor acabado de fazer toda a obra em Sião, Sião em Jerusalém. Quem que fez aquelas coisas horríveis? Senaqueribe. No entanto, o texto diz que quem fiz eu, sabe? Fui eu. Quem fez isso fui eu. Deus diz. Quem fez isso fui eu. Na verdade, Senaqueribe também é meu servo. Olha o que ele diz no começo do texto que nós lemos. Ai da Síria, cetro da minha ira. Cetro é alguma coisa que quem usa? Rei. O que fala depois? Como é que é? A vara do meu furor, né? Ele é servo de Deus e Deus se serve de Senaqueribe para fazer o que ele tinha que fazer. Lembra bem? O homem livremente fez o que fez, Senaqueribe. Gastou todas as suas maldades do coração. Não foi forçada por nada de fora a fazer o que fez. Quando ouviu a visão de Deus, ele disse: é eu quem fiz isto. Isto é, acabando o Senhor de fazer toda a sua obra. Deus tem responsabilidade em todos os outros atos. Deus participa conosco, ainda que nós não saibamos dos nossos atos. Porque não há nenhum ato independente. Em todos os atos, Deus está por detrás. Por si só, você não daria conta de fazer coisa santa. Então Deus chega por detrás de você e o capacita. Foi a história do arco. E o capacita a fazer coisa boa, e você fala: eu acertei, como eu falei. Mas na verdade, acertei porque alguém estava por detrás de mim. Isso é uma coisa que você não pode deixar de entender. Quando você faz uma coisa má, você faz porque você quer. Mas Deus fala: eu estou por detrás de você. Ele considera dele as obras que Senaqueribe fez. Precisamos entender, conversar com a Escritura. Não podemos ser preguiçosos, não podemos ser malandro. Nós temos que ler e entender. Faça perguntas ao texto, para você poder entender o que o texto diz. Então, os atos do rei da Síria são espantosos aí nesse texto. Os olhos humanos não podem entender como Deus age. Presta atenção, os assírios não possuíam nenhuma palavra profética divina para invadir Judá, Israel. Deus não disse a Senaqueribe: vai tu e invade, vai tu e faz. Deus não disse nada. Mas Deus decreta, determina que essas coisas aconteçam.
Então essas coisas acontecem. Lembra que eu segurei o menino ali? Quando Deus quer que as coisas que Ele determinou que aconteçam, o que Ele faz? Solta. Aí o cara vai lá no fundo e faz as coisas mais loucas, mais bárbaras. Não existe, eu repito, nenhum ato independente. Existe sempre um concurso. O que é concursos mesmo? Cooperação. Por detrás dos atos dos homens há uma concorrência divina. Há uma participação divina. Mas Deus, eu não entendo, Deus, se eu fosse Deus eu não faria assim, eu faria melhor. É isso que nós pensamos quando nós criticamos Deus. Se eu fosse Deus, não faria isso. Deus faz desse jeito e eu não posso entender como é que Ele faz isto. E Ele não deixa de ser santo por fazer o que Ele faz. Ele não deixa de ser santo por estar por detrás dos atos maus que os homens fazem, por detrás dos seus e dos meus atos. Ele não deixa de ser santo. E nem se torna pecador quando eu faço todas as minhas loucuras. Quando eu dou vazão à minha maldade. Simplesmente Ele me solta e eu faço o que é próprio de mim, pecador. A inclinação pecaminosa. Muito bem, eu não tinha usado essa expressão ainda aqui. Nós todos somos concebidos e nascidos inclinados para o mal. Você é pai? Não? Sim. Deixa eu dar uma mãe é mais boba. Escuta. Não está conosco, foi para o céu. Mas com que idade ela foi? Ele foi bebê recém-nascido. Então não dá para responder a pergunta. Quem que tem criança pequena que você tem? Qual foi a primeira palavrinha que a sua criança disse? Acho que foi papá, alguma coisa assim. Papá, né? Sim, ó. Não, pior que é. Pior que é isso mesmo. Você não precisa ensinar uma criança as coisas ruins, ela simplesmente rejeita a sua ordem. Desde concebida, desde nascido, as crianças dizem não. Ainda que não saibam falar, quando você quer enfiar uma mamadeira na boca dela, ela faz assim, ó. Ou ela joga. Isso quer dizer não. Então não fala mais assim, mamãe, papai, que não é. Você não precisa ensinar ninguém a fazer o mal. Você precisa que é mãe, você que é mãe, você que é pai, você precisa ensinar a criança a fazer o que é bom. Isso precisa aprender. Não tem jeito, ninguém aprende a fazer o mal. Já é próprio da inclinação pecaminosa. Mas para fazer coisa boa, você tem que ensinar. E tem que ensinar, e tem que ensinar. Fala. Mas sobre isso mesmo. Eu sou meio curioso, eu fiz o teste, peguei 2 bebês bonzinhos, bonitinhos, bebezinho mesmo. Botei os 2 no carrinho assim. Está contando que pegou 2 bebezinhos, botou junto, Eles estavam com a chupetinha e tal, rindo, felizes. Eu botei, eles não ficaram 30 segundos em paz. Um pegou a chupeta do outro, já saiu na porta. 30 segundos eles não ficaram. Achei que eles iam fazer carinho no outro. Estava tranquilo, estava calmo. Ponha 2 irmãozinhos gêmeos, um no colo da mãe, o outro não. Ou irmãozinho mais velho no colo da mãe e o pequeno que tem todo o direito, ou que se acha, que se arroga no direito, ele reage negativamente. Você não precisa ensinar o pecado para a criança, ela já é campeã. Agora você precisa ensinar o que é certo. Por isso que a educação leva tempo. Por isso que a educação é um processo longo e doloroso. Porque na educação você ensina uma criança a lutar consigo mesma. Entendeu? Então, por que eu mencionei isso? Esqueci, perdi o fio da meada. Porque ele falou inclinação. Todos nós somos inclinados moralmente para o mal. Desde que nascemos,
E enquanto nós crescemos, e enquanto nós amadurecemos, e enquanto morremos, esta é uma coisa que está arraigada em nosso coração. Não pertence a nós. O pecado não é essencial a nós. Por quê? Porque um dia Deus vai tirar todo o pecado de nós e nós vamos ser o que nós somos, seres humanos. Nós não deixamos de ser o que nós somos. Mas o pecado não é essencial em nós, mas ele está entranhado em nós, está entremeado. Você e eu sempre haveremos de lutar contra a inclinação antiga nossa. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, veja a liberdade natural do rei da Síria, que era o instrumento do furor de Deus, que era a vara de Deus. Deus não trouxe nenhum profeta para falar ao rei da Assíria. O texto fala, então eu estou perguntando, como é que o Senhor envia à Síria uma nação ímpia, que é Israel? Eles são enviados contra Israel, mas Deus nunca falou com eles. Simplesmente Deus está por detrás dessa ação para castigar Israel. Veja que no verso 7, acompanhei. Veja a liberdade natural do rei da Síria. Verso 7. Então, ela, a Assíria, porém não pensa assim. O coração da Assíria não entende assim. Antes, intenta consigo mesma para destruir e desarraigar não poucas nações. No verso 11, como eu fiz a Samaria e seus ídolos, também vou fazer com. Por que eu não posso fazer contra Jerusalém, contra Judá? Afinal de contas, eu sou o rei do mundo, que o Império Assírio era naquela época. Porque quem faz sou eu isso. Eu tenho poder para derrubar as nações, eu tenho poder para fazer isto, aquilo. Quando Deus disse assim, que Ele é quem estava por detrás, que era obra dele o que aconteceu com o governo assírio, Deus disse, mas ela não pensa assim, ela pensa que ela que tem o poder, ela que tem... Não existe atos soltos. Estou repetindo isso para vocês pegarem. Por detrás dos atos maus dos homens existe um plano de Deus, existe alguma coisa que tem que ser cumprida, que nós não entendemos porque Deus age como age, mas que Ele age como age, eu tenho que crer assim. Do contrário, vai dando murro em ponta de faca, contra a ponta de faca na Escritura. Deixa eu correr aqui. Eu vou demorar menos do que eu demorei na primeira parte. Mas observa, agora vimos o decreto, vimos a livre agência ou a ação livre do rei da Síria. Observe agora a responsabilidade diante de Deus pelo uso da liberdade natural que o rei da Síria fez. Verso 12 e 13, escuta lá. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, pela minha sabedoria, porque eu sou eu sou inteligente. Eu removi os limites dos povos, eu roubei os seus tesouros e como valente eu abati os que assentavam tronos. Ele foi castigado não porque ele exerceu poder sobre os homens, mas porque ele se julgava melhor, mais poderoso do que os homens. É a soberba que é o grande pecado dos homens. Foi o primeiro pecado existente no universo, quando Satanás se ensoberbeceu. Por isso que a Escritura fala que o presbítero não pode ser muito jovem, muito imaturo, para que ele não venha, como é que diz o texto? Para que ele não venha cair na
condenação do diabo. Qual foi o pecado do diabo? Sabe, filha? Soberba, ele queria ser maior do que ele era, ele queria ser Deus. Que tipo de veneno ele injetou no coração de Eva? Olha, não creia em Deus não, porque no fundo Deus não quer que você compita com Ele. Por isso, sereis conhecedores do bem e do mal. Ele injetou veneno, tem a ver com a soberba. E o rei da Síria era soberbo, pensava de si o melhor que podia haver. Por isso que Deus diz na sua palavra, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com justeza. E se nós formos justos conosco, nós vamos ver que nós não valemos nada. E se somos alguma coisa, é por causa da bondade graciosa de Deus em nós. Esta é a teologia que nós cremos. Em todas as ações dos homens há uma ação concorrente de Deus. E Deus considerou a Síria responsável pelo que ela fez, por isso promulga um ai sobre ela. Ai do rei da Síria, está no começo do texto. Ai do rei da Síria. Agora um exemplo feio. Exemplo horroroso. Abra em 2 Samuel, por favor. Onde você vai ver a livre agência do sujeito, você vai ver o decreto de Deus por fazer o que ele faz, o que esse cara faz, e a responsabilidade dele. Essas coisas estão tudo ligadas de uma maneira que você não pode desamarrar, não tem jeito. O texto que eu pedi foi 2 Samuel, reverendo, leia bem alto do 20 a 22. Antes de eu falar isso. Davi já estava velho. E ele já não fazia alguma coisa certa, não fazia. Então, ele tinha vários filhos, Adonias, etc, etc, e tinha esse Absalão, que vocês meninas iam gostar dele, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito do mundo. Mais do que você, mais do que eu. Então, esse cara cobiçou o trono do pai. E esse cara armou uma cilada muito feia para o pai. Ele foi consultar um dos conselheiros do seu pai, o Absalão. Ele foi consultar um homem chamado Aitofel. Falou, Aitofel, eu quero o trono, mas eu não sei como pegar. Aitofel foi um desgraçado de um conselheiro, deu um conselho péssimo para ele. Veja o conselho, leia aí. Perdão, não falei? Capítulo 16. 2 Samuel 16. Olha o que Davi disse a Aitofel. Verso 20. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Isto é, Davi já estava velho, já estava começando a ficar gagá, o reino ele não tinha mais a mesma força no reino, ele estava perdendo o prestígio, e o cara aproveitou a oportunidade para dar um tapa no pai e jogá-lo fora da jogada. Aitofel, o que é que nós vamos fazer para resolver o problema? Veja o conselho do Aitofel, presta atenção. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. Atenção, presta atenção. Coabita, isto é, tenha relações sexuais com as mulheres de Davi. Veja, olha a razão escondida. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai. Até aí. Você sabe onde que o conselheiro disse que Absalão devia ter relações com as mulheres do pai? Num lugar público. Leia, reverendo. E
Isto é, eu vou ganhar mais voto se eu fizer um troço desse, porque quando eu humilhar meu pai, o pessoal fala assim, mas que cara pobre, cara fraco, cadê o general famoso, cadê o grande Davi? Ele já está indo para a cucuia, então vai ser a hora de eu entrar no lugar dele, de eu tomar o trono. Olha só, vendo o povo... Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. Eirado é um lugar alto da casa. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Dá para imaginar isto? Um homem tendo relações, é quase impossível isso, mas o texto fala, ele coabitou à vista de todo o povo, com as mulheres do seu pai. Isto é uma coisa inominável, nem entre os ímpios tal coisa aconteceu. Absalão, fez exatamente o que combinava com as disposições morais dominantes da alma dele. Ele fez exatamente o que quis, ele tinha interesses escusos em fazer o que fez. E Aitofel falou assim, mas você tem que coabitar com as mulheres do seu pai, mas eu quero de um jeito que o povão veja quão chifrudo Davi é. Em outras palavras, disse isto. Eu quero que todo mundo veja a vergonha dele e ele vai ser visto como um homem fraco. E aí é a hora de eu entrar em cena. Termina o texto. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho. E que consulta é essa que a ação que ele ia fazer era uma resposta? Que consulta é essa? Vamos chegar lá já já. Então o Absalão fez exatamente o que queria. Coisa ímpia da mais terrível espécie. Fazendo o que ele fez, eu repito, ele fez tudo conforme as suas próprias disposições, suas próprias inclinações morais caídas. Se tivéssemos apenas a informação desse texto que você leu, é muito feio mesmo, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum, mas é horrível. Ele era um pecador safado, sem vergonha mesmo. Se tivesse somente essa afirmação, você achava horrível, mas a outra informação é que é terrível. A outra informação que é terrível, que antecede a essa, no capítulo 12. Lembra que Davi era o rei de Israel, um homem com todo o poder, com todos os privilégios. Ele era casado, por isso que eu digo, quando Deus solta o cara, ele faz coisas inomináveis. Ele era casado. Aí diz o texto da Escritura que um dia à tarde ele estava dormindo. O povo, o exército estava lá no fronte, lutando o exército, estava lutando contra o inimigo, lutando, e o Davi dormindo à tarde, quando antes ele era um general, era um homem que ia na frente da batalha, agora descansando, não tendo nada o que fazer. Como diz o ditado, mente desocupada é oficina do diabo. Ele levantou no castelo, se espreguiçou, ele saiu assim na sacada, digamos, do castelo, ele viu uma mulher nua tomando banho. Lembra dela? Batseba. E ele cobiçou no coração Batseba. Ele já pecou aí, porque segundo Jesus Cristo, o adultério começa onde? No coração. Você não precisa ter relações sexuais para adulterar. Esse é o grande problema nosso. Então ele cobiçou no coração, mas aí ele falou assim, eu quero essa mulher para mim. Ele mandou um guarda, meio secretamente, buscá-la. Diz o texto que ele fez coisas que um homem casado nunca poderia fazer, nem um solteiro, mas casado muito menos. Ele gostou tanto da Batseba, que ele falou assim, eu quero ficar com ela a vida toda. Como nós vamos fazer isso? Botou Urias
marido de Batseba na frente, no pior lugar de batalha. Porque assim ele morre e eu fico sozinho com a Batseba. E fez isto. E foi o que aconteceu. Isso é terrível. Ele cobiçou uma mulher que não era dele, teve relações com uma mulher que não era dele, e depois, para ficar com ela de vez, ele matou o marido dela. É muito triste isto. O homem, segundo o coração de Deus, fez isto. Tá? Por isso que eu falei para vocês, peçam a Deus para nunca Deus deixar vocês caírem, para Deus nunca soltar vocês, senão vocês e eu somos capazes de fazer coisa dessa natureza. Não fora a misericórdia de Deus, todos nós já teríamos feito coisa parecida. Então, aí um dia ele estava lá, tal, chega um profetinha metido, chamado Natã, capítulo 12, aí, versos 11 e 12. Lembra que o texto da Escritura fala que quando esse profeta começou a falar, um homem tinha 100 ovelhinhas, lembra isso? E chegou um visitante lá na casa dele. Ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas para dar de comer, para fazer um churrasco lá, ele foi pegar uma ovelhinha que era a única ovelhinha que um outro homem vizinho possuía. Ele tinha muitas ovelhas, mas esse homem foi pegar a única que o seu vizinho tinha. Aí o profeta entra em cena. Versos 11 e 12. Assim diz o Senhor. Eis que, Porque ele tinha feito o que fez, tá? Assim diz o Senhor. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Quem é o da sua própria casa? Absalão. Eis que da tua própria casa eu suscitarei o mal contra ti. Continue. Tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo. Fui eu que disse, eu vou trazer as tuas próprias mulheres, que você vai ver, a tua própria vista, agora. E as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Aí ele fala, Porque tu fizeste em oculto. isto é, você pegou a Batseba, ninguém soube disso. O que fizeste em oculto, Mas eu te farei isto perante todo Israel e perante o sol. cara, vocês já tinham lido isso na Bíblia, isso? Vocês tinham entendido como é que as coisas funcionam? Absalão fez tudo o que fez contra o pai, fazendo as coisas más. O texto fala que o que Absalão ouviu do Aitofel é parte de um plano maior de Deus. Você fez isso assim, eu vou fazer isso de um jeito pior. Mas igualmente eu vou mostrar esses atos maus de Davi, você vai ser visto nos seus atos maus, Davi vai ver e todo o povo de Israel. Davi fez em oculto, mas agora eu farei as claras. Por detrás dos atos maus dos homens existe um plano de Deus que é cumprido. Acreditem, irmãos meus, irmãs minhas, nisto. Este é o Deus da Escritura Sagrada. Nada escapa a Ele. Eu disse, né? Aquele primeiro texto que o reverendo Tiago leu, se tivesse só aquilo, tudo bem, feio, mas por detrás daqueles atos todos estava um plano divino sendo estabelecido. E o texto depois diga, eu não vou ler agora, que Deus condenou Absalão por ter feito o que fez. E por que Deus condena um homem reverendo? Por causa dos pecados dele. Ele é responsável pelo que ele fez. E é a liberdade natural que torna o homem responsável.
Porque você não pode acusar ninguém. Ele não podia falar assim, eu fiz essa besteira porque o Aitofel me falou. Não, ele sugeriu. Quem é que aceitou fazer? Absalão. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele considerou Absalão responsável, e Absalão morreu degolado numa árvore. E Davi chorou amargamente pelo filho que ele perdeu tão violentamente, e ele estava na perseguição desse filho. E Deus disse para o Davi, Davi, pelo que você fez, aí está no texto aí, nunca mais se apartará a espada da tua casa. Deus é justo juiz. E Ele é justo porque Ele pune os homens por causa dos pecados deles. E esses pecados são realizados por causa da inclinação moral pecaminosa dominante em todos nós.